Olá, querido. O propósito da lição desta semana é mostrar que não existe salvação corporativa de judeus nem de gentios. É verdade que os judeus falharam no rol de responsabilidades que eram suas dentro do plano divino, mas o plano de Deus continua. A salvação não consiste em pertencer a uma determinada instituição, a um determinado povo, a uma determinada igreja, nem em guardar os mandamentos. A salvação somente decorre da graça maravilhosa de Jesus. E isso é o que vamos ver ao longo desta semana. Ao começar o capítulo 10, Paulo continua preocupado com o povo de Israel. O verso 1 diz o seguinte, veja: Irmãos, o bom desejo do meu coração e a minha súplica a Deus por Israel é para a sua salvação. Quer dizer, Paulo queria que Israel se salvasse, mas com muita tristeza via que Israel queria alcançar a sua própria justiça, queria ganhar algum mérito para ser merecedor da salvação. Assim, o apóstolo procura demonstrar a seus leitores que a justiça somente é adquirida pela fé em Jesus. Não existe outro caminho. Por mais sincera que a pessoa seja em sua intenção de agradar a Deus, a justiça humana, querido, é como um trapo de imundícia. Sua única utilidade é a exaltação do eu, para você fazer acreditar você que, de alguma maneira, você é melhor do que os outros. O nome dado a esta tentativa de obter uma justiça própria é legalismo. E se você parar para pensar, existem muitas formas disfarçadas nas quais o legalismo tenta se apoderar da vida do cristão. Por exemplo, quando você deixa de olhar para Cristo e começa a pensar que porque faz isto ou deixa de fazer aquilo, você merece a salvação, você está caminhando pelo terreno perigoso e traiçoeiro do legalismo. Agora, no verso 4, encontramos um versículo que muitos cristãos usam para afirmar que a lei não existe mais. Diz o texto bíblico: pois Cristo é o fim da lei para justificar a todo aquele que crê. Veja, o contexto deste versículo explica tudo. Paulo está falando da tolice que é querer obter a própria justiça fazendo coisas boas. Devemos buscar a justiça de Cristo, diz o verso 3, porque o fim da lei é Cristo. Cristo é o fim da lei. Aqui o apóstolo não diz que a lei ou seus ensinamentos acabaram com a morte de Cristo. A palavra fim, em grego, é a palavra telões, que significa alvo, propósito. E aí está toda a explicação. A lei existe com um propósito, para nos mostrar a nossa necessidade fundamental de buscar a Jesus. O fim, o propósito, o objetivo da lei é levar-nos a Cristo. É de Cristo que vem a verdadeira justiça, não da realização de boas obras. Analicemos agora a segunda parte da nossa lição, baseada no capítulo 11. O último versículo do capítulo 10, capítulo anterior, assinala claramente que Israel rejeitou a Deus e o Evangelho. Os israelitas rejeitaram a Deus. Agora, Romanos 10, 21 afirma: quanto a Israel, porém, diz: todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradicente. Assim, a pergunta lógica que se faz é: já que Israel rejeitou a Deus, Deus rejeitou a Israel? Deus rejeitou seu povo? A resposta é firme e direta: não. O versículo 7 do capítulo 11 diz: pois que o que Israel busca, isso não alcançou, mas os eleitos o alcançarão, e os outros foram endurecidos. Veja, o raciocínio de Paulo é que Israel, a grande maioria da nação, não obteve o que buscava com tanto afinco, mas os escolhidos, ou seja, o remanescente dos judeus, aqueles que creram, esses sim obtiveram. Os escolhidos do verso 7 é equivalente ao remanescente do verso 5.
Essas expressões se referem àqueles judeus que colocaram sua confiança em Cristo, que o aceitaram. Agora, os outros, entre aspas, se refere ao resto dos israelitas, não pertencentes aos crentes remanescentes. No verso 7 encontramos as expressões os outros e Israel, que se referem ambas à grande maioria de israelitas que não acreditaram em Jesus. Que pena! Os judeus estavam tentando buscar a justiça divina, mas essa tentativa acontecia de forma equivocada. Como? Pelas obras da lei. O remanescente, aqueles pouquinhos que aceitaram Cristo, eles obtiveram a justiça depositando toda a sua confiança em Cristo, que é o fim da justiça para todo aquele que nele crê. Estes judeus foram salvos, mas o restante do povo judeu, aqueles que não acreditaram em Cristo, eles foram endurecidos. Agora, este endurecimento não é provocado por Deus. Deus somente tem misericórdia por seus filhos. Mas como vimos na lição passada, o mesmo sol que derrete manteiga endurece o barro. Tudo depende da atitude do receptor. E Israel se endureceu sozinho, devagar, insensível, desorientado. Se alguém devia ser reconhecido, deveria ter reconhecido o Messias, esse povo devia ter sido o povo judeu. Mas eles perderam a sensibilidade espiritual por conta da iniquidade. A nação judia rejeitou o Messias e respondeu pela responsabilidade de seus atos, principalmente quando disse a respeito de Cristo, seu sangue seja sobre nós e sobre os nossos filhos. Eles não sabiam o que estavam dizendo, mas estavam se condenando sozinhos. Na terceira parte da lição, vemos o futuro maravilhoso que Deus prepara para os judeus que o aceitam. Os versos 11 e 12 dizem o seguinte: logo pergunto, porventura tropeçaram de modo que caíssem? De maneira nenhuma, antes pelo seu tropeço veio a salvação aos gentios, para os incitar à emulação. Ora, se o tropeço deles é a riqueza do mundo e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. A palavra cair, em grego, pataio, significa um passo em falso, transgressão, pecado, quer dizer, incredulidade. A nação de Israel pecou, caiu, rejeitou a Cristo, mas não foi uma queda fatal. A nação de Israel ainda possui a esperança de recuperação. Virão dias melhores. Os judeus que aceitarem a Jesus se levantarão novamente. Quando Cristo veio pela primeira vez, a nação não o recebeu. Mas quando Cristo venha pela segunda vez, inúmeros judeus exaltarão ao Messias, justo antes de seu regresso. Veja, hoje em dia, em nossos dias, hoje, a nação está cega, dominada por um espírito entorpecido. Mas no futuro, veja o que diz Zacarias, capítulo 12, verso 10. Mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para aquele a quem transpassaram, e o prantearão como quem pranteia por seu filho único, e chorarão amargamente por ele, como se chora pelo primogênito. Oh, querido, a rejeição de hoje será seguida por uma futura admissão de milhares, talvez milhões de judeus. A presente rejeição e a queda de Israel é uma maldição para Israel, mas é uma bênção para os gentios. Por quê? Pela sua transgressão veio a salvação dos gentios, diz São Paulo. Quer dizer, em nossos dias, a grande maioria dos que fazem parte do corpo de Cristo são gentios. Apesar que existem muitos judeus que aceitaram a verdade, mas Deus está chamando hoje os gentios de todos os lugares, de todas as nações. Esta ilustração se encontra em João 1, 11 e 12. Os judeus não receberam a Cristo, de modo que Deus oferece agora sua salvação a todo aquele que queira recebê-la. Israel caiu. O plano divino de salvação não acabou com a queda de Israel. Continua com os gentios. E mais,
a conversão dos gentios é usada por Deus para provocar ciúmes em Israel. Quer dizer, quando os judeus rejeitaram ao Messias, Deus teve em mente o bem dos gentios e a salvação foi levada a eles. Sendo que com a conversão dos gentios hoje, Deus tem em mente o bem dos judeus, buscando despertá-los para eles ver que a maravilhosa graça pode alcançá-los também. Olá, querido. O propósito da lição desta semana é mostrar que não existe salvação corporativa de judeus nem de gentios. É verdade que os judeus falharam no rol de responsabilidades que eram suas dentro do plano divino, mas o plano de Deus continua. A salvação não consiste em pertencer a uma determinada instituição, a um determinado povo, a uma determinada igreja, nem em guardar os mandamentos. A salvação somente decorre da graça maravilhosa de Jesus. E isso é o que vamos ver ao longo desta semana. Ao começar o capítulo 10, Paulo continua preocupado com o povo de Israel. O verso 1 diz o seguinte, veja: Irmãos, o bom desejo do meu coração e a minha súplica a Deus por Israel é para a sua salvação. Quer dizer, Paulo queria que Israel se salvasse, mas com muita tristeza via que Israel queria alcançar a sua própria justiça, queria ganhar algum mérito para ser merecedor da salvação. Assim, o apóstolo procura demonstrar a seus leitores que a justiça somente é adquirida pela fé em Jesus. Não existe outro caminho.
por mais sincera que a pessoa seja em sua intenção de agradar a Deus, a justiça humana, querido, é como um trapo de imundícia. Sua única utilidade é a exaltação do eu, para você fazer acreditar você que, de alguma maneira, você é melhor do que os outros. O nome dado a esta tentativa de obter uma justiça própria é legalismo. E se você parar para pensar, existem muitas formas disfarçadas nas quais o legalismo tenta se apoderar da vida do cristão. Por exemplo, quando você deixa de olhar para Cristo e começa a pensar que porque faz isto ou deixa de fazer aquilo, você merece a salvação, você está caminhando pelo terreno perigoso e traiçoeiro do legalismo. Agora, no verso 4, encontramos um versículo que muitos cristãos usam para afirmar que a lei não existe mais. Diz o texto bíblico: pois Cristo é o fim da lei para justificar a todo aquele que crê. Veja, o contexto deste versículo explica tudo. Paulo está falando da tolice que é querer obter a própria justiça fazendo coisas boas. Devemos buscar a justiça de Cristo, diz o verso 3. Porque o fim da lei é Cristo. Cristo é o fim da lei. Aqui o apóstolo não diz que a lei ou seus ensinamentos acabaram com a morte de Cristo. A palavra fim, em grego, é a palavra telos, que significa alvo, propósito. E aí está toda a explicação. A lei existe com um propósito, para nos mostrar a nossa necessidade fundamental de buscar a Jesus. O fim, o propósito, o objetivo da lei é levar-nos a Cristo. É de Cristo que vem a verdadeira justiça, não da realização de boas obras. Analicemos agora a segunda parte da nossa lição, baseada no capítulo 11. O último versículo do capítulo 10, capítulo anterior, assinala claramente que Israel rejeitou a Deus e o Evangelho. Os israelitas rejeitaram a Deus. Agora, Romanos 10, 21 afirma: quanto a Israel, porém, diz: todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Assim, a pergunta lógica que se faz é: já que Israel rejeitou a Deus, Deus rejeitou a Israel? Deus rejeitou seu povo? A resposta é firme e direta: não. O versículo 7 do capítulo 11 diz: pois que o que Israel busca, isso não alcançou, mas os eleitos o alcançarão, e os outros foram endurecidos. Veja, o raciocínio de Paulo é que Israel, a grande maioria da nação, não obteve o que buscava com tanto afinco, mas os escolhidos, ou seja, o remanescente dos judeus, aqueles que creram, esses sim obtiveram. Os escolhidos do verso 7 é equivalente ao remanescente do verso 5. Essas expressões se referem àqueles judeus que colocaram sua confiança em Cristo, que o aceitaram. Agora, os outros, entre aspas, se referem ao resto dos israelitas, não pertencentes aos crentes remanescentes. No verso 7 encontramos as expressões os outros e Israel, que se referem ambas à grande maioria de israelitas que não acreditaram em Jesus. Que pena! Os judeus estavam tentando buscar a justiça divina, mas essa tentativa acontecia de forma equivocada. Como? Pelas obras da lei. O remanescente, aqueles pouquinhos que aceitaram Cristo, eles obtiveram a justiça depositando toda a sua confiança em Cristo, que é o fim da justiça para todo aquele que nele crê. Estes judeus foram salvos, mas o restante do povo judeu, aqueles que não acreditaram em Cristo, eles foram endurecidos. Agora, este endurecimento não é provocado por Deus. Deus somente tem misericórdia por seus filhos. Mas como vimos na lição passada, o mesmo sol que derrete manteiga endurece o barro. Tudo depende da atitude do receptor. Israel se endureceu sozinho, devagar, insensível, desorientado. Se alguém devia ser reconhecido,
deveria ter reconhecido o Messias, esse povo devia ter sido o povo judeu. Mas eles perderam a sensibilidade espiritual por conta da iniquidade. A nação judia rejeitou o Messias e respondeu pela responsabilidade de seus atos, principalmente quando disse a respeito de Cristo: seu sangue seja sobre nós e sobre os nossos filhos. Eles não sabiam o que estavam dizendo, mas estavam se condenando sozinhos. Na terceira parte da lição, vemos o futuro maravilhoso que Deus prepara para os judeus que o aceitam. Os versos 11 e 12 dizem o seguinte: logo pergunto, porventura tropeçaram de modo que caíssem? De maneira nenhuma, antes pelo seu tropeço veio a salvação aos gentios, para os incitar à emulação. Ora, se o tropeço deles é a riqueza do mundo e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. A palavra cair, em grego, pataio, significa um passo em falso, transgressão, pecado, quer dizer, incredulidade. A nação de Israel pecou, caiu, rejeitou a Cristo, mas não foi uma queda fatal. A nação de Israel ainda possui a esperança de recuperação. Virão dias melhores. Os judeus que aceitarem a Jesus se levantarão novamente. Quando Cristo veio pela primeira vez, a nação não o recebeu. Mas quando Cristo venha pela segunda vez, inúmeros judeus exaltarão ao Messias. Justo antes de seu regresso. Veja, hoje em dia, em nossos dias, hoje, a nação está cega, dominada por um espírito entorpecido. Mas no futuro, veja o que diz Zacarias, capítulo 12, verso 10. Mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para aquele a quem transpassaram, e o prantearão como quem pranteia por seu filho único, e chorarão amargamente por ele, como se chora pelo primogênito. Oh, querido, a rejeição de hoje será seguida por uma futura admissão de milhares, talvez milhões de judeus. A presente rejeição e a queda de Israel é uma maldição para Israel, mas é uma bênção para os gentios. Por quê? Pela sua transgressão veio a salvação dos gentios, diz São Paulo. Quer dizer, em nossos dias, a grande maioria dos que fazem parte do corpo de Cristo são gentios. Apesar que existem muitos judeus que aceitaram a verdade, mas Deus está chamando hoje os gentios de todos os lugares, de todas as nações. Esta ilustração se encontra em João 1, 11 e 12. Os judeus não receberam a Cristo, de modo que Deus oferece agora sua salvação a todo aquele que queira recebê-la. Israel caiu. O plano divino de salvação não acabou com a queda de Israel. Continua com os gentios. E mais, a conversão dos gentios é usada por Deus para provocar ciúmes em Israel. Quer dizer, quando os judeus rejeitaram ao Messias, Deus teve em mente o bem dos gentios e a salvação foi levada a eles. Sendo que com a conversão dos gentios hoje, Deus tem em mente o bem dos judeus, buscando despertá-los para eles ver que a maravilhosa graça pode alcançar